Ó, vamos começar aqui com essa questão do Enem de 2014. Alunos de um curso de engenharia desenvolveram um robô anfíbio que executa saltos somente nas direções norte, sul, leste e oeste. Um dos alunos representou a posição inicial desse robô no plano cartesiano pela letra P na ilustração. A gente vê que esse P está bem aqui, olha. Deixa eu colocar de vermelho para vocês. Que esse P fica no ponto aqui, menos 1. Aqui, ó. P fica em menos 1 e 1. Tá? A direção norte e sul é a mesma do eixo Y. Então aqui, ó. O eixo Y aqui, norte e sul. Sendo o sentido norte é o sentido de crescimento de Y. Então vai para cima, norte. E a direção leste-oeste é a mesma do eixo Y, né? Que é o leste-oeste. Sendo que o sentido leste é o sentido de crescimento de X. Então X cresce para leste. Em seguida, esse aluno deu os seguintes comandos de movimentação para o robô: 4 para o norte, 2 para o leste, 3 para o sul. Vamos fazer aqui 4 para o norte, então ele vai subir, né? 4 aqui, 1 aqui, 2 bem aqui, 3 bem aqui, 4 bem aqui. 2 para leste, então para a direita, né? Então olha, 1, 2, e depois ele diz que são mais 3 para sul. Então olha, sul é para baixo, 1, 2, 3. Ele vai parar aqui nesse local. Aí a pergunta dele: nos quais os coeficientes numéricos representam o número, né, de saltos do robô nas direções correspondentes, e cada salto corresponde a uma unidade do plano cartesiano. Depois de realizar os comandos, como a gente realizou aqui, dados pelo aluno, a posição do robô no plano cartesiano será, e a gente já fez aqui, né? A posição dele vai ser, olha, a nova posição que eu vou chamar de X, vai ser o ponto de X1 e de Y2, certo? Agora vamos para essa aqui do Enem de 2016. Observou-se que todas as formigas de um formigueiro trabalham de maneira ordeira e organizada. Foi feito um experimento com 2 formigas e os resultados obtidos foram esboçados em um plano cartesiano no qual os eixos estão graduados em quilômetros. As 2 formigas partiram juntas do ponto O, origem do plano cartesiano. Então olha, a gente vai ter aqui um plano cartesiano. Onde elas partem aqui da origem, né? Esse ponto O, que o ponto O é 0 e 0. Ok. Uma delas caminhou horizontalmente para o lado direito, a uma velocidade de 4 km por hora. A outra caminhou verticalmente para cima, a velocidade de 3 km por hora. Após 2 horas de movimento, então a gente tem, olha, uma delas caminhou por 4 km por hora e a outra por 3 km por hora. Se elas foram por 2 horas, então essa daqui no fim se movimentou 8 km, né? E essa outra aqui se movimentou 6 km. Então ele diz que a primeira, que estava andando a 4 km por hora, foi do ponto da origem para a direita horizontalmente. Então, como a gente viu aqui, ela andou 8 km. Então, cada uma desses pontos do plano cartesiano é 1 km. Então, ela vai parar, olha, lá no ponto 8, né? Que a gente já sabe. Então, vamos chamar esse ponto dessa primeira formiga de X. Ela vai estar, olha, no 8 do X e no 0 do Y, né? Que ela não se movimentou nem para cima nem para baixo, só para os lados. E sempre para o lado direito. Enquanto que a outra
que nós vamos chamar de Y, esse ponto que essa outra formiga parou, ela só foi indo para cima, né? Ou para baixo, a gente não sabe, ele não falou pra gente. Não, ele falou para cima, realmente. E a velocidade de 3 km. Só que ela andava por 3 km por 2 horas, então são 6 km para cima. Então a gente vai ter que ele não vai ter modificação aqui no X, partindo da origem, mas já no Y a gente vai ter essa modificação de 6 km. Então olha, os dois pontos dessas duas formigas, sendo da primeira formiga 8 e 0, e da segunda formiga 0 e 6. Vamos lá, agora essa questão aqui que a gente tem do Enem de 2018. Para criar um logotipo, um profissional da área de design gráfico deseja construí-lo utilizando o conjunto de pontos do plano cartesiano, na forma de um triângulo, exatamente como mostra a imagem. Para construir tal imagem, utilizando uma ferramenta gráfica, será necessário escrever algebricamente o conjunto que representa os pontos desse gráfico, de pontos x e y, e n por n, ou seja, dos números naturais dos números naturais. Lembrando, tá, que números naturais são aqueles números que a gente conta. Então, 0, 1, 2, 3 e assim vai, tá? Não tem números fracionais aqui. Então, tanto x quanto y vão estar nesse conjunto dos números naturais. Vamos lá. Primeira coisa para resolver essa questão, você tem que notar que esses pontos aqui que eu vou marcar, olha, de vermelho, esse e todos esses daqui que estão nessa diagonal desse triângulo, vamos dizer assim, todos eles têm algo em comum, que é o que? O x e o y são iguais aqui, tá? E a gente vai ver que aqui o x vai de 0 até 10, podendo ser 0 e 10. Então vamos colocar aqui, ó, 0 é menor ou igual a x, que também, olha, ele é menor ou igual a y, desculpa, y não, 10, tá? E aqui também a gente vê que o y também varia de 0 até 10. Então vamos colocar aqui, ó, 0 maior ou igual de y maior ou igual a 10. Tá, mas vocês podem ver que isso daqui, olha, se isso daqui, os dois fossem totalmente verdade, ele estaria fazendo um quadrado aqui, olha. Seria um quadrado bem aqui. E essa parte de baixo, não sei se vocês conseguem notar aqui, que o que acontece? Se você pegar esse ponto aqui, vamos dizer, tá? Que eu peguei. Esse ponto, olha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esse ponto de x ele é 8 e de y ele é 2. Tá? Vamos pegar outro ponto aqui. Bem, esse ponto aqui também. X é 8, mas agora y é 5. 8 e 5. Se a gente for crescendo com ele, ele vai chegar até no máximo o ponto 8 e 8. Aqui em cima, nessa diagonal, né? Então, isso tu vai estar vendo que vai estar acontecendo com todas essas linhas aqui. Tá? Todas essas linhas, essas colunas, elas vão ter um limitante, que é o que? O x sempre vai ser maior do que o y ou igual, tá? Então a gente vai marcar aqui justamente a opção em que, olha, x e y podem ser iguais ou o x é maior do que o y. É esse caso aqui, né? Aonde x necessariamente maior que y pode ser igual e ambos podem ser maiores ou iguais a 0 ou menores ou iguais a 10. Tá bom? Vamos fazer essa questão genérica aqui de cálculo de área de polígono, tá? Para vocês estarem revisando como é que faz esse cálculo de área de polígono. Então,
vamos pegar o nosso primeiro ponto onde a gente vai começar, que pode ser qualquer um desses. Mas por questão de organização, vou estar escolhendo A, onde o meu A, olha só, é 4 e 1, né? 4 e 1. Nosso B, aí eu posso ir para qualquer um dos lados, mas por questão de organização também, vou estar indo para B. Podia ir tanto para B quanto para E, né? Contanto que eu fizesse na direção correta, fosse para E, para D, depois para C, depois para B e voltasse a A. Mas por questão de organização, eu vou estar fazendo para B, tá? Então, B, que é 7 e 3. Agora, C, que é 6 e 6. Nosso D, que é 2 e 7. E o nosso E, que é 1 e 4. Então, para calcular a área do polígono que a gente tem dentro desse nosso plano cartesiano, vocês lembram que a gente vai calcular esse determinante e dividir por 2. Então, olha, vai ser o módulo do nosso determinante dividido por 2, né? Vamos lembrar como é que a gente faz esse determinante. Nosso determinante vai ser, a gente vai ter o primeiro ponto, como eu tinha falado anteriormente, 4 e 1, depois 7 e 3, 6 e 6, 2 e 7, 1 e 4. Não esquecendo de lembrar de colocar de novo o primeiro, 4 e 1. E aí a gente vai fazer as diagonais principais, depois as diagonais secundárias, né? Então vamos lá. 4 e 3, 12, 7 mais 42, 7 vezes 6 de novo, mais 42 de novo, aqui ó, 2 vezes 4, 8, 1 vezes 1, 1. Agora vamos fazer as diagonais secundárias. Então aqui ó, 7 vezes 1, 7, aí vamos colocar como menos 7, 3 vezes 6, 18, vamos colocar como menos 18, 6 vezes 2, vamos colocar como menos 12, 7 vezes 1, menos 7 agora, vamos colocar 4 vezes 4, 16, vamos colocar como menos 16. Tá, agora vamos fazer tudo isso aqui, tá? Olha, 42 com 8, eu tenho que aqui é 50, mais 42, mais 12, vamos fazer por partes, tá? Mais um aqui. 18 com 12, 30. 30 menos 7, vai ser menos 30, né? Porque os dois são negativos. Menos 16, aqui menos 7. 7 com 7, 14. Menos 14, menos 16, menos 30. E desse lado aqui, ó, temos 42 com 50, vai dar 92. Com mais um logo, vamos colocar 43, né? Mais 12. Agora, aqui desse lado, outro lado, 14 com menos 16, menos 14 com menos 16, vai dar menos 30 também. Menos 30 com menos 30. 12 com mais 93 vai dar 105 pra gente. 105 menos 30, que é 105, menos 60. Bem, isso daqui a gente sabe que vai dar 45. Então, o nosso determinante vai ser exatamente, olha, 45, tá? Bem, se o nosso determinante é 45, a gente vai ter que, olha, o módulo de 45 dividido por 2 vai ser a nossa área. O módulo de 45 é 45 dividido por 2. A nossa área vai ser 45 dividido por 2. Como não é uma divisão exata, vou deixar desse jeito mesmo. Fazer essa questão aqui, vamos lá, da Unesp. Seja a interseção das retas R de equação, olha, vamos colocar aqui do lado, tá? R, 2 pontos,
y igual a 2x. Essa é a nossa primeira reta. E S, vou colocar já S aqui, ó, de equação 4y igual 4x menos 2. Se B e C são as A, vamos colocar aqui primeiro o nosso ponto A, tá? Vai ser a interseção entre as duas, ou seja, o ponto em que elas são iguais. Então, vamos igualar as duas aqui, olha, para achar o nosso ponto A. Então, primeiro a gente vai ter, olha, 2x é igual a 4x menos 2, tá? A gente vai achar o x do ponto, aí depois a gente aplica esse x para achar o nosso y. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos passar esse 2 aqui para o outro lado diminuindo e esse 2 aqui para o outro lado somando. Então vai ficar 2 é igual a 4x menos 2x. Vai ser 2 é igual a 2x. Nosso x vai ser igual a 1. Tá? Por consequência, quando a gente jogar esse x igual a 1 aqui, a gente vai ter que o nosso y vai ser 2. Então, olha, vai ser ponto 1 e 2. Vai ser o ponto em que elas se encontram, porque elas são iguais, tá? Interseção entre elas. Aí vamos lá para o resto. Se B e C são interseções respectivas dessas retas com o eixo das abscissas, a área do triângulo ABC é... Então, a gente vai ter que esses dois pontos dessas duas retas vão tocar a abscissa, vão formar um triângulo com esse outro ponto, que elas são iguais, né? Então, vamos achar quais são essas interseções. Interseção com o eixo das abscissas. O eixo das abscissas é o eixo do x. Então, é onde o y é 0, certo? Então, quando y for 0, eu quero saber quanto é que vai dar esse x, para a gente poder achar esses pontos. Então, vamos colocar aqui, olha, separa aqui, colocar para a primeira equação, quando o y for 0, y0 igual a 2x. Eu vou ter que o x vai ser, esse 2 vai passar para cá dividindo, 0 dividido por 2 é o próprio 0. Então, o ponto que ele vai estar achando, que é esse B, vai ser 0 e 0, né? Onde o y é 0 e o x também é 0. Vamos estar fazendo agora aqui para outra reta, a reta S. Você olha, 0 é igual a 4x menos 2. Vamos passar esse 2 para o outro lado somando. Esse 2 é igual a 4x. Vamos passar esse 4 dividindo. Nosso x vai ficar igual a 2 sobre 4. Certo? Isso daqui também é igual, olha, a meio. Certo? Então, nosso ponto C vai ser, olha, x igual a meio. E o nosso y como 0. Vamos agora calcular esse triângulo de pontos A, B e C. Para calcular o triângulo, é uma coisa da questão anterior. O determinante dividido por 2. Então vamos fazer o determinante. O determinante disso aqui vai ser primeiro o ponto A, 1 e 2. Depois o ponto B, 0 e 0. Depois o ponto C, que é meio e 0. Sem esquecer de repetir o ponto A, tá? 1 e 2. Olha aqui. 1 vezes 0, 0. 0 vezes 0, mais 0. Meio vezes 2 dá 1, mais 1. Agora vamos fazer as diagonais secundárias. 0 vezes 2, menos 0. 0 vezes meio, menos 0 aqui. 0 vezes 1 vai ser menos 0 também. Então, o nosso determinante vai ficar, olha, como 1. Então, a nossa área, que seria, olha, o determinante, né? A, o módulo do determinante dividido por 2.
Se o determinante, o módulo dele vai ser 1, né? Então vai ser 1 sobre 2. Então a área desse triângulo ABC vai ser meio. E tá ali na alternativa A pra gente, tá? Então tá fazendo essa questão aqui, olha. Seja a reta cuja equação é dada por y igual y menos 2x menos 10 é igual a zero. Então vamos já jogar esse menos 2x e esse menos 10 para o outro lado para a gente ver. Aqui, olha, y é igual a 2x mais 10. Tá? É correto afirmar que a reta passa por quais dos dois pontos citados a seguir? Bem, é só uma questão de verificação para a gente ver aonde essa reta vai passar. Então, olha, vamos aplicar primeiro esse ponto aqui, olha. Se x for 5, o y vai ser 0. Então, olha, se esse x for, vamos colocar aqui, y é igual a 2 vezes 5 mais 10. A gente já sabe de cara que isso vai dar 20. Então, essa primeira alternativa aqui já não é pra gente. Vamos colocar aqui esse segundo ponto. Esse segundo ponto vai ser aqui vamos utilizar esse ponto C, que vai ser se x for 12, o y vai ser 21. Olha, y é igual a 2 vezes x12 mais 10. Y vai ser 2 vezes 12, 24, mais 10. Já estamos vendo que não vai dar 21, né? Esse y não vai dar 21. Então, vamos já excluir essa letra B. Na letra C, primeiro ponto, nosso x é 14. Vamos colocar aqui, olha. Y é igual a 2 vezes 14 mais 10. A gente já vai ver que não vai dar menos 15, né? Vai dar um resultado positivo. Então, vamos excluir a letra C também. G. Vamos para a letra D, que tem o ponto G, desculpa. Quando a gente colocar 5, vai dar 30. Vamos lá ver. Y é igual a 2 vezes 5 mais 10. 2 vezes 5, 10. Com uma 10 vai dar 20. Também já estamos vendo aí que não vai dar esse ponto como 30. Já vamos excluir. Vamos colocar agora a letra E, onde o primeiro ponto é 0. Olha, y é igual a 2 vezes 0 mais 10. Estamos vendo aqui, olha, que o y realmente vai dar 10, né? Vamos ver para o ponto B agora, se isso vai dar certo. Bem, para o ponto B, a gente tem que x é 13, menos 13. Então vai ser y é igual a 2 vezes menos 13 mais 10. Y vai ser 2 vezes menos 13, vai dar menos 26, mais 10. Nosso y vai dar menos 16. Então, realmente, todos os dois pontos valem para essa reta. Então, a nossa letra é a letra E. Ó, vamos colocar aqui essa nossa questão. O valor de K para a equação Kx, vamos já colocar aqui organizado, ó, Kx menos y menos 3k mais 6 é igual a 0. Represente a reta que passa pelo ponto 5 e 0. Então vamos já colocar aqui, isolar esse y no lugar dele. Vai ser, olha, Kx menos 3k mais 6 é igual a y, tá? Já vamos deixar armado aí para a gente achar o nosso K. Vamos colocar agora o ponto. O ponto é x5, y0. Então vamos substituir nessa equaçãozinha que a gente tem. Nosso x, todo lugar onde tiver x, a gente vai colocar 5, e todo lugar onde tiver y, a gente vai colocar 0. Então, k vezes 5 menos 3k mais 6
é igual a zero. Vamos passar esse 6 para o outro lado, diminuindo. Então, você olha, 5k menos 3k é igual a menos 6. 5k menos 3k vai ser, olha, 2k é igual a menos 6. Passo 2 para lá dividindo, nosso k vai ser igual, olha, a menos 3. Tá bom? Resolvemos todas as questões da apostila que a gente passou. Então, o que a gente vai estar fazendo agora? Eu vou estar deixando bem aqui o formulário para vocês clicarem, para estar mostrando que vocês participaram e viram a aula, tá? Então, quem não ficou até o final, não vai estar vendo aqui o formulário, tá? Até a próxima semana que vem. Vou deixar o exercício para vocês na sala de aula. Entreguem para eu poder estar avaliando para vocês, tá bom?